botar aqui na tela a página para a gente... Eu entendo. Vamos lá, já está gravando, a gente não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Ok. Capítulo 23 do Caminho, Verdade e Vida. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. E agora vamos fazer a nossa prece. Amado Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus e irmão, ajuda-nos no caminho que percorremos rumo ao nosso Pai Celestial. Que possamos identificar em nós mesmos as nossas imperfeições. O nosso lado obscuro possa ser iluminado pelo seu amor divino. Que saibamos reconhecer no nosso irmão o próximo a quem devemos amar indistintamente. Que aprendamos esse amor sublime que não vê raça, não vê cor, não vê religião, nem sexo. Que saibamos considerar todos os indivíduos como nossos irmãos no Pai maior. E que, acima de tudo, possamos nos ajudar mutuamente nessa caminhada em direção ao Pai. Pedimos por aqueles que não têm a mesma compreensão, aqueles que ainda estão revoltados, que estão abandonados, que se sentem largados, que eles possam encontrar a cura para os seus males espirituais na verdadeira fé do amor sublime de Jesus. E assim, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para o estudo da palavra do Evangelho, nós damos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, podemos começar direitinho, né? Podemos. Meus e minhas irmãs, nós estamos com o estudo hoje, domingo, nós fazemos em especial o estudo do livro Pão Nosso. E é interessante que são mensagens do Evangelho e que nós temos sempre a ideia de esmiuçar, de acrescentar esses alertas trazidos pelos amigos espirituais. Em especial, Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, nós temos hoje, para quem está acompanhando, e nós sabemos que essa sequência é muito boa e muito necessária para todos nós estamos hoje com o capítulo 11 do livro Pão Nosso, para quem está acompanhando, né? O Pão Nosso. E nós sempre separamos da seguinte forma, eu separo em parte, porque às vezes numa mesma mensagem você encontra vários contextos, e eu separo assim, sempre na primeira parte eu coloco o tema e a parte bíblica. E é interessante porque sempre tem algo a ver com o tema e na parte bíblica. Separada por Emmanuel para a confecção da página, né? No momento em que ele realiza essa exegese, ou seja, essa visão moral e espiritual bíblica,
tem sempre um contexto anterior ou posterior. Às vezes, a frase separada, ela é a ideia principal de um capítulo inteiro. Então, nós observamos como Emmanuel desdobra isso, esmiuça para nós, dentro da nossa potencialidade de entendimento. O tema de hoje é, olha que tema, o bem é incansável. E o trecho bíblico que nós vamos analisar dentro dessa temática, o bem é incansável, é da carta de Paulo, é a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, precisamente no capítulo 3, no versículo 13. E Paulo diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vou repetir. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A gente observa, e é uma frase direta, séria, né, que a gente observa. Por que será que Paulo falou isso, né, diante da segunda carta? Eu separei já o trecho aqui, mas tem uma colocação interessante, e é a parte que eu mais gosto. É a parte da pesquisa, né? Aliás, que é uma característica dos trabalhos nossos da Casa de João Batista. Sempre tem pesquisa, sempre tem um acréscimo, sempre tem alguma coisa. Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, nos apresenta um conteúdo de apenas 3 capítulos. É uma carta curta, mas com profundidade, né? Eu costumo dizer na brincadeira, trabalho para casa, tio Paulo. Tio Paulo, eu, né? Tio Paulo, em relação a Paulo, que escreveu a carta. Ela é curta, são 3 capítulos apenas, mas o conteúdo, a profundidade é muito grande. E alguém pode se questionar o seguinte: por que será que Paulo escreveu a segunda carta? Subentende-se, claro, que teve a primeira. Aí vem a colocação. A primeira carta de Paulo, ela teve o efeito desejado. Nós já citamos em outras reuniões, quando falamos da primeira epístola. Agora, o que acontece? A primeira carta teve o efeito desejado, mas sempre tem, né? Mas alguns cristãos, né, após a primeira carta, persistiram ou incluíram e começaram uma confusão em torno, diz assim, alguns cristãos difundiam, eu vou citar 3 motivos por que Paulo escreveu a segunda carta. Primeiro motivo, né, alguns cristãos da época difundiam a parúzia ou parousia. Eu fui lá, pesquisei o que era. Alguns lugares está parúzia, tem lá no Google, tem tudo, vocês vão ver, né? A parúzia ou parousia, né, é a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Vocês observaram? Então, isso, alguns cristãos, na época, em Tessalônica, depois da primeira carta, começaram a causar uma certa confusão e difundir a parúzia, ou parousia, né? Ou seja, a vinda pela segunda vez de Jesus. Nós observamos com isso que essa parece que é uma coisa da época, né? Eu estava lembrando que certa feita, eu estou sem carro, pegando muito condução, e eu peguei um ônibus e entrou uma pessoa que foi lá na frente e começou a pregar. E ele começou falando de Jesus, e ele falou assim: convertei-vos, Jesus está voltando. E ficou repetindo isso o tempo todo: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Mas aí o pessoal olhava, né, e virava o rosto, a viagem continuou, ele parou depois, distribuiu os papeizinhos, no trem também eu já vi, e desceu. Numa outra condução que eu peguei, no painel atrás do motorista, estava escrito com giz, né? Jesus está voltando. Eu nunca dei muita atenção para isso. E foi agora que eu percebi. É uma filosofia
é uma ideia defendida por um grupo de que Jesus está voltando, ou Jesus vai voltar, né? É parousia o nome disso. E na época, gente, na época de Paulo, já tinha essa ideia. Quer dizer que, na verdade, é uma ideia distorcida, né? É uma ideia mal interpretada. Né? Nós temos uma frase, eu ainda estou no primeiro motivo da segunda carta. Nós temos durante muitos anos, o João Batista, em frente ao palco, do lado lá, tinham 2 murais grandes, né? E num dos murais, seu Orandi mantinha sempre no cantinho uma folha que estava escrito assim: Jesus nasce e renasce em nossos corações, a todo instante em que praticamos os seus ensinamentos. Eu achava aquilo lindo, e eu usei, né? Tanto que existe, como parte histórica, existem alguns documentos do João Batista que essa frase está impressa num cantinho da folha. Olha que bacana, né? Repetindo, Jesus nasce e renasce em nossos corações a cada instante, né, que praticamos os seus ensinamentos. Então, essa coisa do Jesus vai voltar, Jesus está voltando, fica meio no ar, porque, na verdade, Jesus está sempre conosco. Aliás, sempre esteve, né? Eu vou falar daqui a pouco de outros tópicos referentes ao Cristo. Então, esse foi um primeiro motivo. O segundo motivo que levou Paulo a escrever a segunda carta a Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, é frases mal interpretadas de Paulo. Paulo deixou um contexto, fundou a igreja de Tessalônica, ocorreram problemas ligados à crença, ligados à disciplina. Paulo enviou a primeira carta, ele alcançou, teve efeito desejado, mas alguns companheiros, alguns cristãos, pegaram frases escritas de Paulo e começaram a apresentar uma interpretação diferente. O problema é que não é para o bem. Você, às vezes, tem uma frase e você tem interpretações diferentes, mas positivas. Né? Aí a gente não discute muito, mas mal interpretadas. E foi se tornando uma problemática. E Paulo estava sempre atento, né? Então, ele sabia do que estava aí. Então, ele fez também uma advertência sobre os falsos profetas, sobre a má interpretação. A interpretação, parece fácil, né? Claro que é para o bem, é para o amor, é para a paz. Quando surge, dentro de uma interpretação bíblica, né, alguma coisa ligada à posse, a poder, a outros interesses, pode ficar com o pé atrás, que é importante estar atento a isso, né? A mensagem do Cristo é muito clara. Então, e o terceiro motivo que né, orientou Paulo, né? Nós sabemos, né, da orientação espiritual que Paulo teve em cada carta. O terceiro motivo foi a ociosidade. Algumas pessoas envolvidas, desequilibradas pela ideia da parousia, Jesus vai voltar, e outras mais interpretações, né, foram ficando ociosas, e trabalhos começaram a deixar de ser feitos. Aí nós vamos entender, principalmente, o trecho que encabeça a folha de hoje, né? O bem é incansável. Aí a gente vai entender por que Paulo diz assim: e vós, irmãos, né, não vos canseis de fazer o bem, ou seja, não deixe de fazer o bem. Isso aí é fundamental. Essa frase chegou num momento em que estava ocorrendo dificuldades, né, na manutenção dos trabalhos, o problema de ociosidade, o problema dos mais variados, que essa frase veio acontecer. E o detalhe, essa frase lida, né, está na parte confiança em que Deus o preservará do mal. É o terceiro capítulo. Aí você observa que todo um conjunto de alertas,
né? Que aí a gente vai repetir isso sempre, né? Nós sabemos que Paulo, quando escreveu as cartas, que são 14, né? Vale a pena, eu já li as 14, eu uso muito. Teve um período que eu usava muito mais as cartas de Paulo nas minhas palestras. Duas coisas, as cartas de Paulo, aliás, três, né? Durante um bom tempo, as minhas palestras tinham três coisas que nunca faltavam. As cartas de Paulo, a codificação, claro, e a coleção do André Luiz. Um exemplo ou outro da coleção do André Luiz, né? De nosso lar, e a vida continua. Não estamos desmerecendo outros companheiros, outras literaturas, mas encaixa direitinho, né? E nós observamos a atualidade, né? Mais uma vez, não foi uma carta escrita para a Tessalônica, para os tessalonicenses, foi uma carta escrita para a humanidade. A atualidade da carta ela é gigantesca, porque a gente vai ver agora, justamente na explicação, na parte exegética de Emmanuel, sobre esse trecho, o quanto ela é super atual, né? Tanto que nós vamos entrar agora no primeiro parágrafo, aqui eu botei como segunda parte, primeiro parágrafo, né? Tá assim, eu vou ler daqui que fica melhor. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Aí nós começamos a observar, assim, como uma pessoa, como diz Emmanuel aqui nessa explicação, é muito comum encontrarmos, aí pessoas, eu botei aspas, né? Pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. E isso para agora, né? Então, imagina que é para todo um tempo, né? Aí nós começamos a fazer um levantamento de pessoas, olha, nós ainda estamos no primeiro parágrafo, e diz assim, eu botei assim, para distinguir um exemplo do outro, eu botei sempre começando com a palavra problema, né? O Paulo gosta de problema, né? Não é isso. São situações que, na verdade, não eram para estar ocorrendo, mas que estão. Por isso que o nome é problema. E diz assim, ó, o problema de pessoas que fazem o bem aguardando um retorno. Isso é um problema. Eu ajudo a tanta gente, né? E aí, não vou citar nomes, né? Claro, mas eu trabalho no serviço público também, e tinha um amigo nosso que ele ajudava as pessoas, ele tinha lá né? Nós chamamos, no particular, lá no serviço, quando não é uma coisa registrada, né? É a parte, é um amigo, um parente, né? Nós chamamos de social. Olha, vou fazer um social. Então, você vai lá resolver alguma coisa para alguém, marcar uma consulta. Naquela época era mais fácil, né? Então, você vai agilizar, ajudar, né? Mostrar os caminhos para que alguém consiga uma consulta, uma cirurgia, né? Um resultado, um exame, tudo bem. Isso aí era o que nós chamávamos de social, né? E aí esse amigo fazia lá o social dele. Mas aí, num determinado dia, ele conversando comigo, ele falou assim, é mesmo, né, Paulo? Olha só, está bem dentro do que está aqui. É mesmo, né, Paulo? A gente ajuda tanta gente aqui, né? A gente não tem nada em troca, né? Aí eu parei, ele reclamando, porque ele ajudava as pessoas e não tinha aquele retorno imediato, né? Aí eu falei assim, mas rapaz, aí claro, né? A gente já era espírita na época, né? E a gente já realizava trabalhos, palestras, aí aproveitou o povo, mas rapaz, o ideal, e, olha só, eu no serviço evangelizando, né? Aí eu falei assim, mas meu irmão, cheio de tato, né? Porque eu não sabia qual era o cunho religioso, né? Que ele professava, cheio de tato. O bem tem que ser feito, você tem que ter satisfação de fazer o bem, cheio de tato, né? Pelo bem, e não ficar fazendo bem, esperando alguma coisa. Aí ele, é interessante o que você falou, mas, pô,
podia pelo menos ter um agradinho, né? Aí eu falei assim, mas aí não entendeu nada, né? Aí eu falei, tá bom, tá bom. Então, esse é um tipo de exemplo de pessoas que podem fazer o bem e depois, por não ter um retorno durante algum tempo, não vai ajudar mais ninguém, não. São frases comuns, né? Porque eu ajudo, ninguém me ajuda, ninguém me dá nem um agradinho, né? E nós, muitas das vezes, não é por maldade. Temos que obedecer. Não estou julgando o companheiro. O problema, o pessoal que é do João Batista já até sabe o que eu vou falar. O problema é o lado cultural. Já vem o Paulo falar de cultura, mas é verdade. Muitas das vezes, desde o berço da nossa criação, com o pai, com a mãe, com os familiares, nós crescemos num pensamento de que você vai fazer alguma coisa e, em seguida, vai receber pelo menos um obrigado. Aí, você faz o bem. Olha que interessante. O evangelho é isso. Você faz o bem e a pessoa, vou usar um dito popular, nem disse obrigado, cachorro, nem disse nada, né? Aí você para, olha, e caramba, eu ajudei o fulano, nem olhou para a minha cara, nem disse obrigado. Então, se você ainda está preso a isso, com certeza você vai desanimar, você vai entrar na outra, ou vai cansar de fazer o bem. Não vai querer mais saber. Quer outro problema? Outro problema, aqui, ó. O problema de pessoas, eu estou me referindo ao que Emmanuel cita. Emmanuel diz assim, é muito comum encontrarmos pessoas, pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Se alguém está se enquadrando em alguma dessas pessoas, é essa oportunidade. O estudo é para isso, para análise. E diz assim, olha, tem que ser, outro aqui. O problema de pessoas que terceirizam o bem para os governos. Isso aí não é minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é problema do prefeito, do governador, do presidente. Aí você observa, eu estou falando com muita liberdade, porque são coisas que eu ouço de amigos. Né? Eu trabalho em 2 lugares, você então conhece, eu conheço muitas pessoas. Então, tem uma gama grande de contatos, né? Então, não, isso aí, a culpa é do prefeito. A culpa, sabe o que é a culpa disso aí? Eu não vou ajudar nada. A culpa disso aí é do governador, porque o governador, a culpa disso aí é do presidente. A culpa, e sem contar com os ministros da educação, da saúde, da justiça. Aí você observa que você, bem Paulo de Tarso mesmo, né? Você teve a oportunidade de fazer o bem, de ajudar, né? E você, na verdade, não obteve. Opa, acho que vai aqui, né? Está todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo sim, Paulo. É que eu desliguei o vídeo de todo mundo, porque na transmissão ao vivo aparece o vídeo de quem está ligado. Então, eu desliguei para aparecer o foco da reunião, entendeu? Tá, obrigado. Eu pensei que tivesse caído. Eu falei, ué, está todo mundo aqui. Caiu de novo, não? Então, você começa a observar que são companheiros que terceirizam, na verdade, né? O que era para ele fazer. Claro que eu não vou sair por aí recolhendo mendigos, não vou sair por aí realizando coisas, mas, como cristão, aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Então, essa coisa do terceirizar o bem. Aí Paulo é muito feliz, né? Não vos canseis de fazer o bem. Faça o bem. Se o outro agradeceu ou não, tudo bem. Se era função do governo municipal, estadual ou federal, não importa. Né? Senhor, eu não perdi a minha oportunidade. Isso é interessante. Querem mais um probleminha? Adoro isso, né? Não é que gostar de problemas, não. Aqui, ó. O problema de pessoas que contam o tempo. Um exemplo típico, né? Claro que eu não estou nem doido de citar o nome, a pessoa ou a instituição, né? O problema de contar o tempo é que determinada pessoa, durante um tempo atrás, era de uma outra região. Então, eu ia na casa dessa pessoa para entregar o pacote com os cartazes do movimento espírita do mês seguinte.
E para eu não ter que ir na reunião, nós combinamos, eu avisei a todo mundo, eu deixava o pacote com os cartazes na casa dessa pessoa, ficava lá um pouco conversando, e na reunião ele levava, ele era o meu porta-voz, levava o material para que as casas pudessem colocar nos seus murais os cartazes das atividades da região. Isso funcionou durante muitos anos, né? A gente chamava de o processo dos pacotes, né? Que eram feitos para as 4 regiões, Realengo, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Então, certa feita, eu ligava primeiro. Ele falou, Paulo, que bom que você liga, até você chegar aqui, dá tempo de fazer um cafezinho. Aí a gente brincava, né? Eu chegava lá e entregava. E certa feita, ele citou isso. Paulo, eu vou dar um tempo. Ele coordenava o trabalho mediúnico de uma casa. E eu falei, mas por quê? Né? Não, eu estou nisso já há 20 anos. E ele coordenava uma das atividades mediúnicas já há 20 anos. Né? Vou dar um tempo. Gente, essa frase, né, se alguém já falou, está lembrando aí de alguém que falou, olha, ela é complicada. Vou dar um tempo. Mas você vai dar um tempo por quê? Qual motivo? O motivo é doença? Realmente, temos companheiros que se afastaram da tarefa espírita na casa ou no movimento por motivo salutar. Tratamento, né? Cirurgia, né? É uma mudança, é um motivo. Né? Mudança, não, eu vou dar um tempo porque eu estou arrumando um substituto que eu vou mudar. A pessoa realmente se transferiu de estado, mas ela não parou o trabalho. Né? Arrumou um substituto para a nossa região, e lá para onde ela se mudou, e foi para o sul, né? Lá, imediatamente, esse companheiro, é um companheiro, ele imediatamente lá no sul, precisamente no Rio Grande do Sul, ele encontrou uma casa espírita, se ligou à casa, se ligou ao movimento, e ele começou a fazer lá o que fazia aqui. Olha que bacana! Esse é o trabalhador. Né? Aqui ele teve um substituto. E lá ele levou a nossa experiência do Rio de Janeiro, da nossa região do ramal de Santa Cruz, e foi muito bom. O pessoal ficava maravilhado com as ideias dele, né? Que, na verdade, para nós aqui era comum. Então, qual o motivo que está te levando a dar um tempo? Qual o motivo que está te levando à ociosidade, a parar uma tarefa, a largar uma função? Então, cita Paulo, no final do primeiro parágrafo, né? Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Então, fonte pura, que ele cita aqui, não procede do bem. Temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós estamos à frente de um trabalho em que estamos realizando, né, a desobsessão, um trabalho maravilhoso com a evangelização, um trabalho com o jovem, dinamizando, integrando, como eu participei 2 dias atrás do treinamento de líderes, de liderança, né? O companheiro falando com muita propriedade. Você não tem que ser chefe, você tem que ser líder. Né? O líder é aquele que não é... O chefe é obedecido, né? E o líder, ele carreia companheiros em direção ao trabalho. Né? É diferente, ele deu várias questões lá. Foi um trabalho de ações estratégicas do CERJ, muito bom. Quem quiser depois dar uma visão, né? O companheiro deu um show, está lá no CERJ. Procure o site do CERJ, está gravado lá sobre liderança pela área de ações estratégicas, né? Do CERJ. Muito bom trabalho. E ele cita isso, sobre o cuidado. Você, estando na frente de uma tarefa e, de repente, vem, não vou nem dizer preguiça ou má vontade, não é isso, mas vem aquela coisa, vou dar um tempo. A pausa foi proposital. Por quê? Está doente? Está com algum problema? Está precisando de apoio? Aí você avalia que sempre vai ter, na casa, no movimento e na espiritualidade, amigos que vão te fortalecer, te ajudar, como Kardec diz, te dar
boas dicas, ou seja, a inspiração. Ah, tá, esse trabalho que está meio complicado, se for feito dessa maneira, vai ficar melhor. Então, a ajuda vem pela inspiração. André Luiz, em um dos livros, né, ele cita como essa inspiração vem, muitas das vezes durante o sono, reuniões que assistimos na espiritualidade, em que nós temos esse... Gente, está tudo ligado ao trabalho do bem. A posição de André Luiz, que ele é levado para uma reunião na espiritualidade, o pessoal pensa que espiritualidade, né? Também tem estudo, tem trabalho, tem muita coisa. E ele está numa reunião, e era um galpão enorme, e ele com o mentor, e ele pergunta, ele começa a observar as pessoas, e ele detectou, olha que bacana, isso é sobre trabalho. Ele detectou que de vários companheiros saía um fio, muito tênue, saía um fio. E ele perguntou, o que é aquilo ali? E o mentor esclareceu para André Luiz, André, essa reunião não está sendo só para nós que estamos aqui. Muitos companheiros encarnados no planeta, na Terra, também estão assistindo. Uma parte do planeta, nesse momento, é noite. E muitos companheiros, emancipados pelo sono, foram convidados e estão aqui assistindo. Aí ele ficou, poxa, que bacana, né? Mas como é que fica isso? Aí o mentor explica, amanhã, ao despertar, né, eles vão ter uma ideia, uma iniciativa, a ideia de um novo projeto, de uma nova empreitada, de um novo trabalho, de alguma coisa que eles vão poder realizar para fazer o bem, para dinamizar o trabalho. E aí, o André Luiz, ainda com aquelas características, né, dele no início da coleção, né, aí André Luiz vai e diz assim, eles são espíritas? Ele pergunta, aí o mentor sorri e diz assim, não, André, eles são companheiros. Não, o que importa? Eles são espíritas? Aí o mentor responde, o que importa? São companheiros, André, dos mais variados segmentos, né, religiosos do planeta. E que amanhã, ao despertar, cada um, dentro do seu segmento religioso, dentro das suas características de trabalho, de execução, né, criará um projeto, ampliará uma dinâmica, fortalecerá um outro tipo de trabalho, e aí o bem vai sendo espraiado, é um termo lindo, né? Espraiar, né? Espraiado pelo planeta. Nunca mais esquecer essa passagem, porque quantas vezes nós temos assim um impulso, não temos a ideia, e depois, às vezes, até um cochilo, né? Aí você vai e consegue ter a inspiração. Então, se você está tendo alguma dificuldade, né, faz uma prece, como dizem os amigos espirituais, toda vez. Antes de realizar uma atividade, né, faça uma prece. Porque o que não falta, bacana ouvir isso, né? O que não falta são amigos espirituais ao nosso redor, nos fortalecendo para que possamos dar continuidade àquele trabalho do bem, do amor e da paz. A terceira parte que eu chamei aqui, a terceira parte é justamente o segundo e o terceiro parágrafos. Ele diz assim, Emmanuel, né? Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência, quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletirmos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Aí, mais uma vez, claro, né? Realizando o que Emmanuel nos estimula, essa exegese dentro dessa parte grafada aí de azul que está na tela, né? O problema das vantagens. Já falamos um pouco no início, né? Pessoas que fazem o bem aguardando retorno, mas em muitos isso ainda é muito forte.
Se não tiver vantagem, não é válido. Né? Quando, na verdade, nesse trabalho de liderança, no momento, alguém falou assim, mas não está ficando essa organização de empresa que você está apresentando para o Centro Espírita, não está ficando uma coisa meio empresarial? E aí eu coloquei lá, e outras pessoas colocaram assim também, mas o Centro Espírita é uma empresa do Cristo, é uma empresa do bem. Então, se você tem organização, se você tem uma ideia... Gente, se você está dirigindo um centro espírita, participando dos trabalhos que estão sendo elaborados, você tem que ter administração. Você tem que ter uma noção básica de administração. Você tem que ter uma noção básica de organização. Senão as coisas ficam meio sem pé com cabeça. Então, realmente, eu gostei muito da colocação de outros companheiros que no chat botaram frases também, né? E o próprio companheiro que estava coordenando a atividade citou, né? O Centro Espírita é uma empresa. O trabalho com o Cristo tem que ser organizado, tem que ter uma administração. Então, tem até uma página de Emmanuel que fala sobre isso, né? O que fazes da tua administração? E isso aí, independente de vantagens. A vantagem é a gratidão, é o bem, é o amor, é o lado positivo, é o bem-estar que você espraia, que você exala, que você sente das pessoas em relação aos problemas que foram sanados, a ajuda, né? No trabalho do bem não há tédio e nem pode haver. Por isso, agora nós entendemos, quando lemos a coleção Nosso Lar, de Nosso Lar a Vida Continua, né? Chamam agora de a coleção Vida na Espiritualidade, né? A vida espiritual. E que você observa que quanto mais o indivíduo se envolve com o bem, quanto mais ele tem essa satisfação de fazer o bem, de melhorar alguém, de ajudar, de criar um sorriso, aí você observa que ele se sente melhor, a sua autoestima se eleva e ele fica mais fortalecido, mais empenhado, cada vez mais dentro dessa proposta, né? Então, não há tédio. O tédio existe em regiões umbralinas no mal. O mal entedia, como foi citado num outro livro, né? Que os companheiros, os nossos irmãos, equivocados de uma região umbralina dentro de uma determinada viciação, eles falam lá, na hora do socorro, que já estavam entediados daquilo. É no momento em que o socorro aparece e eles aceitam a ajuda dos amigos espirituais. Eles já estavam ali há mais de 200 anos. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é um livro sobre sexualidade. Eles estavam na região umbralina, ligados àquela problemática, já há 200 anos ou mais. Né? Aí isso cita o Marquês de Sade. O Marquês de Sade estava lá também. E tem cita outros. Aí você olha, que beleza, né? Então, Paulo continua, né? Temos que ter prudência. Na prudência, que é vigilância também, você tem que avaliar por que eu estou assim cansado. Não é realmente, às vezes, está cansado. Lembra do esgotamento físico, que já falamos no Livro dos Espíritos? Qual o limite do trabalho? O limite do trabalho é o limite das forças. Então, você tem que ter uma noção real do que você pode fazer. E, muitas das vezes, né, extrapolamos e exageramos esse potencial. Pode ser uma virose. Pode ser um problema orgânico. Eu andei passando mal, já vi casos com outras pessoas também. Quando chegou lá, fui fazer os exames, né? Eu andava com uma moleza, uma fraqueza, um cansaço, qualquer coisinha cansava, né? Aí, meu triglicerídeo estava lá em cima, meu colesterol estava absurdamente, né, extrapolando tudo. Aí eu tive que fazer uma dieta, fui lá no médico, lá, fiz a dieta, aí eu fui controlando mais, cortei uma... Aliás, eles só cortam coisas boas, né? Cortaram um montão de coisas gostosas. Eu falei, meu Deus do céu, não tem problema não. Vamos, aí fui e sumiu. Esse é o perigo, às vezes, também, de atribuirmos problemas físicos, cansaços, alguma coisa, ao espiritual. Às vezes,
Eu falei isso já para várias pessoas no atendimento fraterno. Às vezes, de espiritual não tem nada. Você tem que ir no médico mesmo, fazer um exame periódico. Às vezes, tua taxa de colesterol, triglicerídeo, tua glicose não está legal. Então, você tem que ver que de espiritual mesmo não tem nada. Agora, o bem tem que continuar sendo feito. Você não pode arrumar desculpa, ué, por que você vai dormir? Está cansado? Está com problema? Então, você tem que avaliar essas coisinhas e fazer sempre, né? Por isso que eu botei aqui, refletir. Refletir nisso realmente aí você consegue, era um problema orgânico, era um problema espiritual, era um problema de falta de noção. Por isso que a vida futura, no início do Evangelho, é importante ser sempre lida, né? Sobre a vida futura. Sempre leiamos a vida futura, porque ela mostra perspectivas sempre, né? Na quarta parte do livro, né, do capítulo 11, nós vamos ver assim, eu vou pegar só esse parágrafo, né? O Rodolfo já separou aí. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária, relativamente aos nossos casos pessoais. Muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Eu costumo falar assim na brincadeira, né? Essa quarta parte aí, na verdade, que a gente chama 1, 2, 3, é o quarto parágrafo mesmo, né? Ele dá uma palestra, como a gente costuma falar na brincadeira, né? Por que dá uma palestra? Né? O ministério do Cristo é de amor. Só nisso aí já é uma palestra, né? Por isso que a gente sempre fala em alegria. Paulo fala em alegria. Em tudo que façais em nome do Senhor, façais com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, vos digo, alegrai-vos. E nós começamos a observar que é um ministério de amor e de alegria, né? Sem cansaço, né? O Cristo sem cansaço desde toda a construção planetária. Lembram, né? Missionários da Luz e tantos outros livros que nós encontramos, o Cristo já estava aqui com outros. É legal que eles chamam no livro, né? Operários divinos. Quando nessa região do universo chega um grupo de operários divinos, em que Jesus era um deles, né? E eles começam a aglutinar a poeira cósmica para formar os planetas, os sóis, os satélites, e formando o que nós encontramos hoje, e o Cristo ficou aqui, no terceiro planeta, no planeta Terra. Então, sem cansaço, desde toda a construção do planeta, né? Isso aí é muito importante. Mas Emmanuel, não satisfeito, ele cita o seguinte, a questão da ingratidão. Vocês observaram? É a terceira vez nesse item que a gente está falando da ingratidão. Mais uma vez, Emmanuel cita o problema da ingratidão com as pessoas que foram ajudadas, que foram socorridas. E o Cristo sofreu a ingratidão, agora com Cristo, depois de tudo que ele fez. Ele estava ali sendo julgado, sendo toda aquela situação que nós conhecemos. E Jesus não desistiu. E Jesus, no momento máximo da cruz, olhando aquele grupo, nos momentos, se não me engano, são as últimas palavras. Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Até nesse momento crucial, né? Que foi o momento final, daquele momento ainda, né? Da crucificação, ele estava ali pedindo a Deus por nós. Jesus jamais desistiu de nos ajudar.
de nos amparar. Nós temos sempre ajuda, mesmo quando a gente não quer. Eu não quero estar sendo ajudado. Eu achei isso muito bom, porque, na verdade, mostra essa coisa infinita. Agora, tem uma coisa aqui que eu queria citar. No encontro que teve sobre comunicação, no encontro que teve, perdão, encontro estadual que teve, também está no site do CERJ. Quem quiser pode ver a palavra do presidente da FEB, Jorge Godinho. Jorge Godinho, ele fala de trabalho, ele fala de perspectiva, ele fala dos perigos, ele faz um histórico do espiritismo no Brasil. Né? Não, desde o do lançamento do Livro dos Espíritos e depois o histórico breve, rápido, né? No Brasil, muito bom. Mas teve um momento que algumas pessoas vão lembrar o que eu vou citar agora. Né? Num momento, e o Godinho fala assim, no momento em que Jesus, no livro há 2000 anos, no momento em que Jesus conversou com Públio Lento, quando Jesus conversou com o senador, o Jorge Godinho diz assim, Jesus viu Emmanuel em Públio Lentulus. Olha que bacana. Percebeu? A visão de futuro. Jesus não estava olhando o senador que estava ali às escondidas, está no livro há 2000 anos, conversando com ele. Jesus estava vendo naquele senador que estava ali dentro daquela situação da época, estava vendo o nosso Emmanuel, que depois nós sabemos, né, pela coleção, pelos livros trazidos por Chico Xavier, esse espírito que estava ali como senador, ele volta em 50 anos depois, como escravo Nestório, ele volta em romance, né? E por aí vai. Tem uma série de livros que falam as posições vindas por esse espírito que depois, através do nosso querido e saudoso Chico Xavier, nos trouxe uma gama enorme que fortalece a nossa literatura, né? Então, o Jorge Godinho, é que eu nunca tinha pensado nisso, né? Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jesus viu Emmanuel em Públio Lentulus. E é isso que você tem que ter quando está ligado ao bem, né? Por isso que não vos canseis de fazer o bem. Faça o bem. Porque aquela pessoa hoje equivocada, que tropeça, que tem uma visão deturpada, que de repente não tem hoje, agora, nesse momento, o entendimento e que vai fazer bullying e vai até ofender, né? É um momento que ela está. E nós sabemos, como disse lá, a mensagem para o Chico Xavier, isso também passa. Eu gostei muito dessa colocação, marcou muito para mim, muitas coisas, né? Mas a palestra do Jorge Godinho, e quem puder, veja lá mais uma vez. Gente, Paulo teve algum problema de comunicação. Vamos esperar um instantinho, que normalmente ele consegue voltar rapidinho. Lá cai, lá de vez em quando cai mesmo. Aproveitando para lembrar que a gente está transmitindo online pelo Facebook. A nossa intenção é passar a transmitir online pelo YouTube, só que hoje pelo YouTube não estava indo. Então a gente botou pelo Facebook, mas daqui a pouquinho eu subo a íntegra do vídeo lá no YouTube para a gente poder acompanhar. E no Facebook também eu vou deixar o vídeo lá salvo, que aí dá para ver de qualquer lado. Pode ver pelo YouTube, pode ver pelo Facebook, pode ver antes de dormir, pode ver antes de tomar banho. A intenção é a gente divulgar bem o material que a gente está produzindo aqui com essas palestras online, porque essa é uma das principais missões da Casa Espírita, né? É a divulgação da doutrina espírita. Não, é uma caridade. O que faz com o espiritismo é só divulgação. Eu ia falar para ele da tela. Está me ouvindo aí, Rodolfo? Estou ouvindo. Por que a minha tela não está abrindo toda, Rodolfo? Só está abrindo a parte central.
Eu bloqueei o vídeo de todo mundo enquanto o Paulo estava falando, porque na gravação que vai ao vivo, se alguém fica com a câmera ligada, ele fica diminuindo a tela do palestrante. Voltei aqui. O que houve aí? Posso continuar, Rodolfo? Pode continuar da onde você parou. Ok. Então, nessa parte, nessa última parte, nós observamos que, na verdade, há 20 séculos, né, se o Cristo nos amparou e nos abençoou, nos tem suportado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa se nos entediarmos na prática do bem. Semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. E aí, caminhando para o encerramento dessa parte, nós temos aqui, ó, temos que ter ânimo firme, sempre. Está aí, essa parte final, ela é muito boa, né? Temos que ter ânimo firme diante de algumas decepções. O companheiro não te entendeu, o colega de trabalho, no caso espírita, surgiu algum problema, então vamos ter ânimo firme, né? Outra coisa que eu anotei, a observação de Paulo é justa para todos os tempos, já citamos isso, né? É para toda a humanidade, é para todos os instantes. E nós observamos que não tem tempo, né? O céu e a terra passarão, olha Jesus, mas a minha palavra não passará. E isso aí é muito bom. E, na verdade, um tópico que encerra a colocação de Paulo, né? É sair do homem velho. Olha que bacana, né? O homem velho que há em nós. Todos nós temos homem velho, né? Nós estamos num mundo de expiação e de provas, onde o mal predomina, e essa colocação de Paulo sobre o trabalho, sobre o bem é incansável, não vos canseis de fazer o bem, é um trabalho contra o homem velho, né? E ele diz assim, dentro desse homem velho, né, que há em nós, né? Ou seja, emersão do mal de nós mesmos. Não são palavras minhas, não, são palavras de Emmanuel. Aliás, é a última frase que temos aqui nesse parágrafo, né? Ainda não foi possível a imersão, sair, né, do mal de nós mesmos. Então, que possamos nos libertar e nos estar sempre atento, né, renovando as energias. E tem uma coisa que eu gostaria de indicar, já que eu ainda tenho 3 minutinhos, que todo mundo está com o Evangelho, todo mundo tem o Evangelho, é o prefácio do Evangelho. Eu tenho usado, eu particularmente tenho indicado e usado, e vou indicar para vocês. No prefácio do Evangelho, tem aqui as características para nós, ditada pelo Espírito de verdade, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Todo mundo conhece isso, né? Qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, essa será sempre a chamada. Estou com dúvida, estou titubeando, né? Balançando, não sei o que eu faço. Vai lá, pega o Evangelho, que é todo ele importante, mas vai no prefácio do Evangelho. Dê uma lida na mensagem do Espírito de verdade sobre essa nossa colocação. Ninguém caiu de paraquedas em situação nenhuma, ninguém estava passeando na espiritualidade. Eu vou dar um tempinho lá na Terra, eu, espírito, vou dar um tempinho lá na Terra, no sexo masculino ou feminino, né? Não importa o país, não importa o nível cultural, e não é assim. Tudo tem um planejamento, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa de crescimento e trabalho em nós. Então, que possamos aproveitar e, como diz o Paulo, tem que terminar, né? com o Paulo, aqui é. E vós, irmãos, que bonito, né? Agora sim a gente entende. Não vos canseis de fazer o bem, né? Paulo diz isso na sua carta, e nós, para entender essa frase, que é o capítulo 13, versículo 13, ficamos 1 hora conversando,
que possamos refletir e que possamos levar para o nosso dia a dia, nos trabalhos, nas atividades, na vida, esse pensamento, né? Cristalizar isso. Não nos cansemos de fazer o bem, independente do outro, independente das dificuldades, além das dificuldades, apesar das dificuldades, com ou sem dificuldade, que possamos sempre engrossar fileiras em direção ao Cristo, através do bem, do amor e da paz. Que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, caminhamos aí para o encerramento. Alguém gostaria de se candidatar a fazer a prece para o encerramento? Não? Então, vou pedir para Paulo Siqueira. Paulo Siqueira, pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim, Rodolfo. Então, vamos lá. Só o seu vídeo aí. Ok, ligou. Levemos, então, o nosso pensamento a Jesus, com os nossos corações unidos. Devemos agradecer por mais esta oportunidade, esta tarde, noite do dia de hoje, mas pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe sempre, abençoe todos os nossos irmãos, nossos trabalhadores do bem, da Casa de João Batista, que nos fortaleça a todos, cada dia mais, para que possamos dar continuidade, que não caímos no desânimo, nesse trabalho tão importante para nós, que é o trabalho do bem, que possamos ser perseverantes, principalmente naqueles momentos de dificuldade. Os amigos espirituais estejam conosco sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe também a todos os nossos irmãos em humanidade. Principalmente, Senhor, aqueles que sofrem mais, aqueles necessitados de mais assistência. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um. Por isso, Jesus, abençoe a todos eles. Leve a eles, através dos amigos espirituais, aquele remédio necessário para dar ânimo, coragem, para que possam também, quem sabe, um dia estar junto de conosco, na mesma direção, que é a direção do caminho do bem. Muito obrigado por tudo, Senhor, que em teu nome, que em nome de Maria, tu e nossa mãe, que em nome dos amigos bondosos mensageiros de luz, que estão sempre conosco, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrada a nossa reunião da tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. E só lembrando que a gente está testando novas dinâmicas aí de transmissão ao vivo para abranger o maior número de pessoas. Então, eu tive que desligar as câmeras de todo mundo, porque senão na transmissão ao vivo aparece só o quadradinho do Paulo falando, se tiver a câmera ligada. Então, eu desligando todo mundo, aparece ele em tela cheia. Então, a gente pode ver todos os detalhes das rugas, cabelo branco, entonação de voz. Qualquer palestrante, a tela Full HD não engana ninguém. Cara, então quando eu for fazer estudo... Mas é sério, porque quando eu for fazer estudo, eu vou ter que comprar uma peruca, vou ter que fazer um negócio... Pessoal, vamos pedir para todo mundo curtir no YouTube o nosso canal. Vocês me escutaram? Sim.
Escutamos. Sim, sim. A gente está fazendo aqui a propaganda junto aos familiares, junto às pessoas que a gente conhece, que O negócio dele já para passava. poder fazer a curtida lá, né? Tá. Hoje a gente não conseguiu transmitir no YouTube. Não sei por que razão. Clicava lá para transmitir para o YouTube, não ia. E pelo Facebook foi. Ontem o Facebook não ia, então o YouTube foi. Então, como a gente tem alternativa e como grava, a gente vai botar ao vivo pelo que tiver indo e gravado a gente bota nos dois no fim da reunião, tá bom? Então, Beleza. aí fica combinado. Um vai ao vivo. Beijo e em outro todos, morto. até amanhã. Joete, está me ouvindo aí, Joete? Tô, meu filho. Pode falar. Pede a Rosane para mandar para mim os subsídios para mim para quinta-feira, valeu? Ah, tá. Pode deixar. Eu falo com ela. Pode deixar, querido. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Com Deus, tudo de bom. Boa noite.